Você abre o celular e lá está, a foto da formatura de alguém da sua idade, a promoção que um conhecido anunciou com aquela legenda animada, o casamento, o filho, a casa, a viagem, a conquista. E você olha para tudo aquilo e antes mesmo de perceber, a pergunta já está lá. Por que eu ainda não cheguei lá? Não é inveja simples, é mais complicado do que isso. É uma sensação específica, difusa, persistente, difícil de nomear com precisão, de que você está atrasado, que os outros estão no passo certo e você ficou alguns passos para trás, que existe uma versão da sua vida que deveria estar acontecendo agora e que, por algum motivo que você não consegue explicar completamente, não está. Essa sensação tem um nome e tem uma história e tem raízes específicas que, quando examinadas com honestidade, revelam algo importante, que o atraso que você está sentindo pode não ser o que parece, que o roteiro que você está comparando com o seu pode ter sido escrito por outras pessoas para outras vidas, e que a pergunta mais honesta não é por que você ficou para trás, mas para trás de quê, exatamente. Estas são 22 lições para quem sente que a vida passou e ficou para trás. Lição 1. O roteiro que você não escolheu, mas está tentando seguir. Em algum momento da vida, sem que tenha sido apresentado formalmente, você recebeu um roteiro. Estava escrito nas expectativas da família, reforçado nas conversas de escola, confirmado por tudo que a cultura ao redor mostrava como o caminho correto. Aos 20 e poucos, a carreira definida. Aos 30, a estabilidade. O relacionamento sério, a casa, talvez o filho. Cada etapa no seu tempo, cada conquista na ordem certa. O problema não é que esse roteiro seja completamente errado. Para algumas pessoas, ele funciona e funciona bem. O problema é que ele foi dado como universal, quando é, na verdade, uma versão específica de como uma vida pode ser vivida. Uma versão entre muitas. E quando você passa anos tentando seguir um roteiro que não foi escrito para você, o resultado não é atraso, é desalinhamento. Você não está atrasado na sua vida, está avançado na vida de outra pessoa, e esse é um caminho que não tem chegada. A sensação de estar ficando para trás pressupõe um cronograma, e o cronograma pressupõe um roteiro. Antes de sofrer pelo atraso, vale a pena perguntar: quem escreveu esse roteiro? Você escolheria ele hoje, conscientemente, se tivesse a opção. As etapas que ele contém são as que fazem sentido para quem você genuinamente é, ou são as que fazem sentido para uma versão de você que foi construída pelas expectativas de outros? Lição 2. O que as redes sociais fizeram com o senso de tempo? Nenhuma geração anterior teve o que você tem: acesso em tempo real, todos os dias, ao fragmento mais favorável da vida de centenas de pessoas simultaneamente. A promoção anunciada com foto, o relacionamento exibido nos momentos mais bonitos, a conquista celebrada com legenda motivacional, tudo editado, filtrado, enquadrado para parecer o melhor possível. E você assiste a isso com o bastidor da própria vida disponível, com o que não foi editado, não foi filtrado, não foi enquadrado, com os dias difíceis, as dúvidas, os momentos em que nada parece estar indo no lugar certo. E o resultado inevitável dessa comparação, entre o fragmento curado dos outros e o todo não editado de você, é a sensação de estar ficando para trás. Mas existe algo que as redes sociais nunca mostram: o custo do que está sendo exibido. A relação que parece perfeita nas fotos e é exaustiva por trás. A carreira que foi anunciada com entusiasmo e que a pessoa odeia todo dia de manhã. A conquista que foi celebrada e que não trouxe o que prometia trazer. Você está comparando a superfície curada da vida de outros com a realidade bruta da sua e concluindo que está atrasado. A comparação que as redes sociais produzem não é informação sobre onde você está na sua vida. É informação sobre como as pessoas apresentam as suas vidas para consumo público. São coisas completamente diferentes. E tratar a segunda como se fosse a primeira é deixar que uma ilusão coletiva defina a sua experiência de onde você está e do que significa estar bem. Lição 3.
Ficando para trás em comparação com quem exatamente? Existe uma pergunta que a sensação de estar ficando para trás raramente convida a fazer, e que, quando é feita com honestidade, desestabiliza boa parte da estrutura do sofrimento. Ficando para trás em comparação com quem exatamente? Com os colegas de escola. Eles têm histórias, circunstâncias, pontos de partida e definições de sucesso completamente diferentes das suas. A comparação não tem base comum. Com a versão de você que imaginou existir a esta altura, essa versão foi imaginada por um você mais jovem, com menos experiência de vida, que não sabia o que você sabe agora sobre o que realmente importa. Ela é uma projeção, não um padrão, com o que a família esperava. A família esperava com base nas próprias histórias, nos próprios medos, nas próprias definições de uma vida bem vivida. Não necessariamente nas suas. Com as pessoas que você acompanha nas redes sociais, você já sabe o que essa comparação vale. A sensação de estar ficando para trás precisa de um padrão de comparação para existir. E quando você examina honestamente quem é esse padrão, frequentemente o que encontra é que ele nunca foi seu para começar. Foi herdado, absorvido, assumido sem escolha deliberada. E sofrer pelo fato de não alcançar um padrão que nunca foi seu é um dos desperdícios mais consistentes que a vida humana produz. Lição 4. O tempo não é linear. A vida também não. Existe uma crença implícita na sensação de estar ficando para trás que raramente é examinada. A de que o tempo da vida é linear. Que há uma linha reta com marcos definidos. E que estar num marco significa ter chegado no tempo certo, e não estar significa ter ficado para trás. Mas a vida real não funciona assim. Ela tem idas e voltas, saltos e paralisações, recomeços que parecem regressos, e regressos que provam ser os maiores saltos. A pessoa que parece estar na frente aos 30 pode estar completamente perdida aos 40. A que parece atrasada pode ter, naquele atraso forçado, construído algo que os que foram na frente nunca tiveram tempo de construir. Há histórias que se repetem com uma consistência que não pode ser ignorada. Pessoas que fizeram tudo no tempo certo, na ordem certa, com todas as etapas do roteiro cumpridas, e que chegaram aos 40 ou 50 com a sensação devastadora de que viveram a vida de outra pessoa. E pessoas que desviaram do roteiro, que ficaram para trás nos marcos convencionais, que tomaram o caminho mais longo e que chegaram mais tarde, mas chegaram onde genuinamente queriam estar. O caminho mais longo, às vezes, é o mais direto para o destino certo. E o destino que importa não é o que o roteiro indicava. É o que seus valores, seus talentos e o que você genuinamente tem a oferecer ao mundo apontam. E esse destino raramente está no roteiro que foi dado a você sem ser pedido. Lição 5. A paralisia de quem espera estar pronto. Existe um padrão específico que a sensação de estar ficando para trás frequentemente produz, e que, de forma cruel, garante que o atraso continue, à espera pelo momento em que você vai estar pronto. Pronto para começar o projeto, pronto para ter a conversa difícil, pronto para mudar de direção, pronto para investir na relação que importa, pronto para agir na direção do que você genuinamente quer. Quando tiver mais experiência, mais recursos, mais segurança, mais clareza, mais do que quer que seja, que parece estar faltando agora. O problema é que pronto raramente chega como estado, chega como consequência da ação. Você não fica pronto para fazer algo e então faz. Você faz e vai ficando pronto no processo. A segurança que você está esperando ter antes de agir é frequentemente construída pela ação que você está esperando a segurança para tomar. E enquanto você espera por pronto, o tempo passa. Não de forma abstrata, de forma concreta, real e irreversível. Os dias que você vai passar esperando estar pronto são dias que poderiam estar sendo usados para construir, tentando, errando, aprendendo, chegando mais perto do que importa. Você não precisa estar pronto. Você precisa começar. Imperfeito, incerto, sem todas as respostas. Começar com o que tem de onde está agora. Porque o único momento em que a ação é possível é o presente.
E o presente que você está esperando usar quando estiver pronto, vai ter passado quando a prontidão chegar. Lição 6. O que você construiu enquanto parecia estar parado? Existe algo que a sensação de estar ficando para trás raramente inclui na sua contagem. O que foi construído nos períodos que pareceram parados. O que foi aprendido nos anos que pareceram desperdiçados. O que foi formado nas fases que pareceram regressos. Quando você passa por uma fase difícil, um relacionamento que não funcionou, um projeto que não foi para frente, um período de incerteza que durou mais do que o esperado. A tendência é contabilizar isso como tempo perdido, como algo que te colocou para trás em relação ao roteiro, como um desvio que custou. Mas o que foi construído nesse período raramente aparece no balanço. A clareza sobre o que você não quer, que só foi possível por ter vivido o que não queria. A capacidade de lidar com incerteza, que só foi desenvolvida por ter ficado na incerteza sem ter a opção de sair dela. O autoconhecimento que emergiu do fracasso, que nenhuma sucessão de conquistas poderia ter produzido com a mesma profundidade. Esses não são consolos, são ativos reais, capacidades, perspectivas e clareza que existem em você agora e que não existiriam se o caminho tivesse sido mais direto. E quando você faz a contabilidade honesta do que os períodos difíceis construíram, frequentemente o que emerge não é a história de alguém que ficou para trás. É a história de alguém que estava construindo algo que não estava visível ainda e que, por isso, parecia não estar acontecendo. Lição 7. Quando o atraso foi imposto, não escolhido. Nem toda a sensação de estar ficando para trás vem da comparação ou do padrão errado. Às vezes ela vem de algo real, de circunstâncias que colocaram obstáculos no caminho que outros não tiveram, de uma família que não tinha recursos, de uma saúde que exigiu anos de atenção, de uma responsabilidade que não foi escolhida, mas que precisou ser carregada, de um contexto que tornava o roteiro convencional simplesmente inacessível. Esse atraso tem um peso específico porque carrega uma injustiça real. Não é apenas a sensação de estar atrasado. É saber que o atraso não foi equitativo, que o ponto de partida não era o mesmo, que o caminho tinha obstáculos que outros não tiveram que contornar. E essa injustiça merece ser nomeada com honestidade, não para produzir amargura, mas porque ignorá-la significa tratar como falha pessoal o que era circunstancial. Significa cobrar de si mesmo por não ter chegado onde outros chegaram sem reconhecer que a distância a percorrer era diferente. O que o estoicismo traz para esse lugar não é a negação da injustiça. É a pergunta sobre o que está no seu poder fazer a partir daqui. Não o que deveria ter sido, não o que seria justo que fosse. O que é possível agora com o que ficou, de onde você está. Porque o passado que foi injusto não pode ser refeito. Mas o presente ainda está disponível, e o que você faz com ele é o que ainda está no seu poder determinar. Lição 8. A armadilha de esperar que a vida comece. Tem uma forma silenciosa de atraso que não vem das circunstâncias e não vem da comparação. Vem de dentro. A sensação de que a vida real vai começar quando alguma condição for cumprida. Quando você resolver a situação financeira. Quando o relacionamento se estabilizar. Quando o trabalho finalmente engatar. Quando você finalmente se sentir pronto para ser feliz com o que tem. E enquanto essa condição não é cumprida, você vive em modo de espera. Presente nos dias, mas não completamente neles. Fazendo o que precisa ser feito, mas aguardando o momento em que vai poder de fato começar. O problema é que a vida não está esperando você começar. Ela está acontecendo agora. Nestes dias que você está atravessando em modo de espera, nestes momentos que você está administrando até que a condição seja cumprida. E quando a condição for cumprida, haverá outra condição. E você continuará esperando a vida começar enquanto ela passa. Não existe um momento em que a vida começa de verdade. Existe o momento em que você decide estar completamente presente no que já está acontecendo, com as imperfeições, as incertezas, as coisas que ainda não estão resolvidas. Esse momento é este, e a vida que estava esperando você começar estava aqui o tempo todo. Lição 9.
O que significa chegar tarde ao lugar certo? Há uma distinção que muda tudo quando entra de verdade. A diferença entre chegar tarde ao lugar errado e chegar mais tarde ao lugar certo. Muitas das pessoas que parecem estar na frente no roteiro convencional chegaram no tempo certo ao lugar que outros definiram para elas e estão vivendo com um sorriso que nem sempre é completamente verdadeiro. Uma vida que foi mais construída pelas expectativas alheias do que pelas próprias. A chegada foi no prazo. O destino não era o delas. E muitas das pessoas que parecem estar ficando para trás estão, na verdade, no processo mais lento e mais honesto de descobrir o que genuinamente querem, sem aceitar o primeiro roteiro que foi oferecido, sem se conformar com o lugar que parecia o certo porque era o convencional. Estão chegando mais tarde, mas estão chegando ao lugar que é delas. Chegar tarde ao lugar certo é incomparavelmente melhor do que chegar no tempo certo ao lugar errado. Não porque a chegada tardia não custe. Custa. E o custo da impaciência, da dúvida, da sensação de estar ficando para trás é real. Mas porque o que você encontra quando finalmente chega, a clareza de que esse lugar é genuinamente seu, de que a escolha foi sua, de que o caminho mais longo foi o que permitiu que você soubesse com certeza o que queria, tem uma qualidade que a chegada rápida ao lugar conveniente raramente produz. Lição 10. Por que você se lembra mais do que ficou do que foi feito? A mente tem um viés que a sensação de estar ficando para trás explora com eficiência. Ela registra o que faltou com mais intensidade do que registra o que foi conquistado. A conquista é incorporada rapidamente como o novo normal, e a atenção já se move para o próximo passo que falta. O fracasso, o desvio, o período difícil, esses ficam disponíveis para revisita com uma clareza que as conquistas raramente têm. Isso não é fraqueza de caráter. É como a memória funciona. Ela prioriza o que representa a ameaça ou o problema, porque evolutivamente isso era mais útil do que registrar o que correu bem. Mas numa época em que a maior parte das ameaças não são físicas e imediatas, esse viés produz uma distorção persistente. A sensação de que a sua história é principalmente feita de atrasos, fracassos e coisas que não foram. Se você fizesse uma lista honesta, não apenas das coisas que não aconteceram ainda, mas de tudo que foi construído, superado, atravessado, conquistado, o que encontraria? Não as conquistas que o roteiro convencional valoriza necessariamente, as que tiveram peso real na sua vida, as que custaram algo, as que existem em você agora e que não existiriam se o caminho tivesse sido diferente. Essa lista existe, e ela é mais longa do que a sensação de estar ficando para trás permite que você veja. O viés é real, mas não é a realidade. É apenas uma forma de processar a realidade que pode ser questionada, que pode ser calibrada, que pode ser examinada com mais honestidade do que o piloto automático permite. Lição 11. Quando você se compara com quem você tinha 20 anos atrás, existe um padrão de comparação que é especialmente cruel porque parece legítimo. A comparação com quem você imaginava ser a esta altura. Com os planos que fez, os sonhos que tinha, a versão do futuro que construiu quando o futuro ainda parecia infinitamente maleável. Você tinha 20 anos e imaginava onde estaria aos 30. Tinha 30 e imaginava onde estaria aos 40. E agora você está nos 40, ou nos 30 ou nos 50, olhando para aquela imagem e fazendo a subtração. O problema dessa comparação é que ela ignora completamente o que a pessoa de 20 anos não sabia, que não tinha como saber, as circunstâncias que mudariam, as perdas que viriam, as descobertas sobre si mesmo que só foram possíveis com o tempo, as escolhas que pareciam erradas e que abriram portas que a escolha certa teria fechado. A vida que, apesar de não ter seguido o roteiro imaginado, produziu coisas que o roteiro imaginado nunca poderia ter previsto. A pessoa de 20 anos que imaginou onde você estaria não sabia quem você ia se tornar. Não sabia do que você seria capaz. Não sabia o que importaria de verdade quando chegasse aqui.
Usar as expectativas dela como padrão para avaliar onde você está agora é dar autoridade a alguém que, com todo o respeito pela versão mais jovem de você, não tinha informação suficiente para exercer essa autoridade. Lição 12. O custo de viver no futuro enquanto o presente passa. A sensação de estar ficando para trás tem uma consequência específica que raramente é nomeada. Ela faz você viver no futuro, no momento em que finalmente vai ter chegado, enquanto o presente passa sem ser habitado de verdade. Você está aqui, mas parte de você está no que ainda não é, na conquista que vai fazer com que finalmente se sinta no lugar certo, na fase que vai começar quando esta terminar, no momento em que vai poder dizer que chegou. E enquanto você está lá, o que está aqui, as relações, os momentos, as pequenas coisas que constroem a qualidade real de uma vida, passa sem receber a presença que merecia. E então, você chega ao futuro. E parte de você já está no próximo futuro. E o presente, de novo, passa sem ser completamente habitado. Isso é um dos efeitos mais concretos e mais devastadores da sensação de estar ficando para trás. Ela rouba o presente para pagar um futuro que, quando chega, já tem outro futuro esperando. E a vida real, a que está acontecendo agora, a que não vai voltar, passa num estado de espera permanente pelo momento em que vai de fato começar. O presente que você tem agora é o único que existe. O futuro onde você finalmente vai ter chegado não existe ainda. E quando existir, vai ser um presente novo, com os seus próprios problemas, as suas próprias lacunas, os seus próprios momentos que vão passar se não forem habitados. Estar aqui agora não é resignação. É a única forma real de viver. Lição 13. Quando o atraso é um disfarce para o medo. Nem toda a sensação de estar ficando para trás é sobre comparação ou cronograma. Às vezes, é sobre algo mais difícil de admitir. Medo. Medo de tentar e não conseguir. Medo de chegar lá e descobrir que não era o que parecia. Medo de ser visto tentando e falhar de forma pública. Medo de que, quando finalmente agir na direção do que importa, o resultado revele que você não era capaz. E o atraso, a sensação de que você ainda não está no momento certo, de que falta mais alguma coisa antes de poder começar, de que as condições ainda não são as ideais, às vezes é a narrativa que o medo usa para se manter confortável. Porque enquanto você está esperando o momento certo, não está arriscando, não está se expondo, não está colocando o que importa no mundo para ser avaliado. O atraso, como proteção contra o medo, tem um custo que cresce com o tempo. Cada ano que passa, sem que você haja na direção do que importa, é mais uma camada de confirmação da voz que diz que você não é capaz, porque a evidência contra essa voz só pode ser construída pela ação, e a ação é exatamente o que está sendo evitada. Identificar o medo por baixo da narrativa do atraso não o elimina imediatamente, mas nomear o que está realmente acontecendo é o primeiro passo para deixar de ser governado por isso sem perceber. Você não está apenas ficando para trás, você está com medo de avançar. E essas são coisas diferentes, com soluções diferentes e com uma honestidade diferente sobre o que precisa de atenção. Lição 14. A vida que os outros não mostram. Existe uma ilusão coletiva que a sensação de estar ficando para trás sustenta com eficiência. A de que os outros que parecem estar na frente estão genuinamente bem onde chegaram, que a promoção resolveu o que parecia que ia resolver, que o casamento é o que parece nas fotos, que a casa, a conquista, o marco alcançado, trouxe a satisfação que prometia trazer. A realidade que ninguém anuncia com legenda animada. A pessoa que conseguiu a promoção está trabalhando 18 horas por dia e mal vê os filhos. O casamento que parece perfeito nas fotos tem conversas difíceis que ninguém fotografa. A conquista que foi celebrada não trouxe a paz que a pessoa esperava que trouxesse. Porque a paz não estava na conquista, estava em outro lugar e ela ainda está procurando. Isso não é cinismo, é a realidade estatística de que as chegadas raramente são o que parecem de fora. E que as pessoas que parecem estar na frente
tem os seus próprios sentimentos de estar ficando para trás, os seus próprios marcos não alcançados, as suas próprias versões imaginárias de onde deveriam estar que diferem de onde estão. A comparação que a sensação de estar ficando para trás usa como combustível é baseada numa informação fundamentalmente incompleta sobre as vidas com as quais você está se comparando. E uma conclusão baseada em informação incompleta, por mais dolorosa que seja, não é uma conclusão confiável sobre onde você está. Lição 15. O que você quer de verdade, não o que deveria querer. No meio da sensação de estar ficando para trás, existe uma pergunta que raramente é feita com a honestidade que merece. O que você quer de verdade? Não o que o roteiro diz que você deveria querer, não o que vai impressionar, não o que vai fazer com que a família pare de perguntar quando vai chegar. O que você genuinamente quer para a sua vida? Essa pergunta é mais difícil do que parece, porque muitos dos desejos que habitamos foram absorvidos de fontes externas, sem exame crítico, e distinguir o que é genuinamente seu do que foi implantado por expectativas alheias exige uma honestidade com si mesmo que o barulho constante da comparação raramente permite. Mas quando essa pergunta é feita com espaço real para ser respondida, o que emerge frequentemente surpreende. Às vezes, o que você genuinamente quer é bastante diferente do roteiro que estava tentando seguir. Às vezes é mais simples, às vezes é menos convencional. Às vezes é algo que o olhar de fora não reconheceria como sucesso, mas que tem para você um peso de sentido que as conquistas convencionais nunca tiveram. E quando você sabe o que genuinamente quer, a sensação de estar ficando para trás começa a perder o substrato. Porque você não está mais atrasado num roteiro que não era seu. Você está no processo de construir o que é. E esse processo tem o seu próprio tempo. Não o tempo do roteiro convencional, não o tempo das expectativas alheias, mas o tempo que o caminho genuíno exige. Lição 16. Recomeçar não é regresso, é reorientação. Tem uma das formas mais comuns de sentir que está ficando para trás: o recomeço. Quando a vida exige que você recomece, depois de um relacionamento que terminou, de um projeto que não foi adiante, de uma direção que precisou ser abandonada, existe uma voz que interpreta isso como regresso, como ter voltado à estaca zero, como ter perdido o que foi construído e precisar começar de novo de um lugar pior do que antes. Mas recomeçar não é voltar ao início, é começar de um lugar diferente, com tudo o que foi aprendido no caminho anterior, com a clareza que só foi possível por ter tentado o que não funcionou, com o autoconhecimento que o fracasso produziu e que o sucesso não teria produzido da mesma forma. Você não está na estaca zero. Está na estaca zero mais tudo o que você é agora. E tudo o que você é agora é consideravelmente mais do que era quando começou da primeira vez. A experiência, o erro examinado, a clareza conquistada à custa do que não funcionou, esses não desaparecem quando o projeto para. Ficam em você. E o próximo começo, por mais que pareça idêntico ao anterior de fora, é fundamentalmente diferente, porque quem está começando é diferente. Reorientar não é fracasso. É uma das formas mais inteligentes de responder à informação que a realidade oferece. A informação de que o caminho anterior não era o certo e de que há um outro caminho a encontrar. E quem tem a coragem de reorientar quando a evidência indica que é necessário está sendo mais corajoso, não mais fraco, do que quem continua num caminho que claramente não serve por medo do que o recomeço vai parecer. Lição 17. O que você perdeu olhando para os lados. Existe um custo específico da sensação de estar ficando para trás que raramente é contabilizado. O custo de tudo que você perdeu olhando para os lados, verificando onde os outros estão, calculando a distância entre o roteiro e onde você está, revisitando a comparação que não serve, mas que a mente anseia repetir. Essa energia, gasta na comparação, na revisão do atraso, no cálculo do que falta para estar onde deveria estar, é energia que não foi gasta no que estava à sua frente, na relação que precisava de presença,
no trabalho que precisava de atenção, no projeto que precisava de dedicação, no dia que estava disponível para ser vivido e que foi atravessado em modo de comparação com outros dias que outros estavam vivendo. Não é julgamento, é matemática da atenção. A atenção é limitada e o que é gasto num lugar não está disponível para outro. E a atenção gasta verificando onde os outros estão é atenção que não estava no que importava na sua própria vida. O que você teria construído com a energia que foi para a comparação? Não é uma pergunta para produzir culpa. É uma pergunta para clarificar o custo real da sensação de estar ficando para trás. Ela não é apenas dolorosa, é cara. Ela consome o recurso mais limitado que você tem, a atenção, numa atividade que não produz nada além de mais sofrimento. Lição 18. Como mudar o único padrão de comparação que tem valor? O único padrão de comparação que tem valor real é este. Você hoje comparado com você ontem. Não com o vizinho, não com o colega de trabalho, não com a versão de você que imaginou ter aos 30. Com você, a mesma pessoa com a mesma história, com os mesmos pontos de partida, avançando ou não em direção ao que genuinamente importa para você. Esse padrão tem uma qualidade que nenhuma comparação externa tem. Ele é justo. Ele usa o mesmo ponto de partida, as mesmas circunstâncias, os mesmos recursos. Ele não sofre o problema de comparar fragmentos curados com o todo bruto. Ele mede algo que você pode de fato influenciar, o seu próprio movimento em direção ao que importa. E quando você muda o padrão de comparação para este, quando o que importa é se você está sendo mais fiel aos seus valores hoje do que era ontem, se está mais próximo do que genuinamente quer do que estava há um mês, se está agindo com mais integridade do que estava agindo no ano passado, a sensação de estar ficando para trás começa a se dissolver, porque nesse padrão, o progresso é visível. E o progresso, por menor que seja, é real. Não você em comparação com quem parece estar na frente. Você em comparação com quem você era. Essa é a corrida que tem chegada. Essa é a corrida que você pode ganhar. Lição 19. Quando estar onde está, é o resultado de escolhas que valeram. Existe uma perspectiva sobre o atraso que raramente é adotada porque exige uma honestidade que desconforta. Muitas das razões pelas quais você está onde está, e não onde o roteiro convencional diria que deveria estar, são o resultado de escolhas que fizeram sentido quando foram feitas. Escolhas que revelam o que você valorizou, o que protegeu, o que se recusou a sacrificar. Você ficou mais tempo num emprego que não pagava bem porque o trabalho tinha sentido. Você investiu anos numa relação que não durou porque havia amor real que valia a tentativa. Você cuidou de alguém que precisava, mesmo que isso tivesse custado o tempo que poderia ter sido gasto construindo o roteiro. Você priorizou a saúde quando ela exigiu atenção. Você recusou um caminho que pagava bem, mas que te distanciava de quem você quer ser. Essas escolhas têm um custo no roteiro convencional. Elas atrasam as conquistas que o roteiro valoriza. Mas elas revelam algo sobre o que você genuinamente é que as conquistas no tempo certo não revelam. Elas mostram o que importa de verdade quando a conta é apresentada. Não é consolação, é a percepção honesta de que o lugar onde você está frequentemente é o resultado direto de quem você é, dos valores que não negociou, das escolhas que fez com o que era real na sua vida, das recusas que custaram, mas que eram corretas. E uma vida construída sobre escolhas genuínas, mesmo que atrasada no roteiro convencional, tem uma solidez que a vida construída para cumprir o cronograma raramente tem. Lição 20. O que ainda está disponível daqui para frente? Uma das perguntas mais importantes que a sensação de estar ficando para trás bloqueia é esta. O que ainda está disponível daqui para frente? Não o que foi perdido. Não o que não aconteceu, o que ainda é possível, com o que você tem de onde você está, com o tempo que ainda está disponível. Essa pergunta muda a direção do olhar, do passado que não pode ser refeito para o futuro que ainda está aberto. E o futuro que está aberto para você, independente de onde o roteiro diz que você deveria estar, é consideravelmente mais amplo do que a sensação de estar ficando para trás permite perceber.
Histórias de recomeços reais, de grandes construções que começaram tarde, de vidas que encontraram a direção certa depois de décadas no caminho errado. Essas não são exceções raras. São a norma para a maioria das pessoas que fizeram algo genuinamente significativo. Porque o caminho significativo raramente é o mais rápido, é o mais honesto. E a honestidade tem o seu próprio tempo. O que você quer construir ainda está disponível para ser construído. Não da mesma forma que estaria se tivesse começado mais cedo. O tempo que passou produziu tanto quanto levou, e o que foi construído nele é real, mas disponível, acessível, possível. E a única coisa que pode fechar essa possibilidade não é o tempo que passou. É a decisão de que o tempo que passou é mais importante do que o que ainda está por vir. Lição 21. Pequenos movimentos na direção certa. A saída da sensação de estar ficando para trás raramente é um grande salto. É uma série de movimentos pequenos, deliberados, na direção do que genuinamente importa, feitos com consistência suficiente para que, com o tempo, a distância entre onde você está e onde quer estar comece a diminuir de forma perceptível. O movimento pequeno não parece suficiente quando você está com a sensação de ter muito atraso a recuperar. A voz que diz que você está ficando para trás frequentemente quer um gesto dramático, uma virada radical, uma mudança total, algo que comprima os anos de atraso num único momento de transformação. Mas os gestos dramáticos raramente sustentam. O que sustenta é o que pode ser feito de forma consistente, o que é possível hoje, amanhã, na semana que vem. Um passo na direção certa, dado hoje, é mais valioso do que 10 passos imaginados para quando as condições forem melhores. Porque o passo dado hoje é real. Ele cria algo, move algo, constrói algo que não existia antes. E a soma de passos reais, ao longo do tempo, é o que efetivamente muda onde você está. Qual é o menor passo possível na direção do que importa que você poderia dar hoje? Não o passo que compensa o atraso inteiro. O menor passo real, dado com a intenção genuína de mover na direção certa. Esse passo está disponível. E está disponível agora. Lição 22. Você não está ficando para trás. Está no seu caminho. A última coisa que precisa ser dita é a mais difícil de receber. Não porque seja complicada, mas porque a sensação de estar ficando para trás passou tempo demais sendo tratada como evidência para que uma frase a desfaça imediatamente. Você não está ficando para trás. Você está no seu caminho. Não no roteiro que foi dado a você, no caminho que é genuinamente seu, com os seus desvios, os seus recomeços, os seus períodos que pareceram parados e que estavam construindo coisas que não eram visíveis ainda, com as escolhas que revelaram o que você valoriza, com os atrasos que foram o resultado de quem você é, dos valores que não negociou, das recusas que custaram mas que eram honestas. Esse caminho não tem o mesmo formato do roteiro convencional. Não tem os marcos no tempo certo. Não vai parecer de fora com a versão curada que as pessoas publicam. Mas é seu. E a vida vivida num caminho que é genuinamente seu, por mais que pareça atrasada de fora, por mais que não siga o roteiro, por mais que chegue mais tarde do que o esperado, tem uma qualidade de autenticidade que a vida no roteiro certo raramente tem. Você não chegou onde o roteiro dizia que deveria estar, mas você chegou aqui. Com tudo o que isso significa, com tudo o que foi construído no caminho, com tudo o que você sabe sobre si mesmo, que só foi possível por ter percorrido o que percorreu. E daqui, com o que tem, o próximo passo ainda está disponível. Sempre esteve. A sensação de estar ficando para trás vai continuar aparecendo, especialmente quando você abre as redes sociais no momento errado, quando alguém da sua idade anuncia mais uma conquista. Quando a voz interna faz a conta do que ainda não aconteceu. O que muda não é a ausência dessa sensação, é o que você faz com ela quando aparece. Se você a trata como evidência definitiva de onde está na vida, ou se você a examina, questiona o padrão de comparação que ela usa e retorna ao único lugar onde qualquer ação real é possível. O presente, este momento, o próximo passo que está disponível agora.
Você não está atrasado, está no seu caminho, e o seu caminho ainda está aberto. Se alguma dessas 22 lições chegou perto do que você está vivendo, se uma frase ficou, se algo mudou minimamente na forma como você está olhando para onde está, deixa o like. É o que permite que esse canal chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso agora. Se você ainda não está inscrito no canal Ataraxia, inscreva-se e ativa o sininho. Aqui você encontra filosofia estoica aplicada à vida real, com a profundidade que os grandes temas merecem. Nos comentários, qual dessas lições chegou mais perto do que você vive? Você sente que está ficando para trás em alguma área específica da vida? Me conta. Eu leio todos. Até o próximo vídeo.